Muitas pessoas se assustam com o conceito de programação orientada a objetos. E de fato, esse paradigma de programação é um dos mais difíceis a se compreender para quem está começando ali na programação. Porém, uma vez que você aprende a programação orientada a objetos, você não vai querer escrever seus códigos em nenhum outro paradigma. Isso porque ela facilita muito a modularização do seu código e ali a reutilização das estruturas padrões de cada componente que você criou. Nesse vídeo, o meu objetivo é te mostrar como funciona a programação orientada a objetos, abordando seus principais conceitos e nomenclaturas, e dar um guia detalhado de como utilizar esse paradigma no seu dia a dia. Se prepare, pois você vai ter bastante exemplo e muitas analogias para poder ajudar a entender cada conceito e fazer você sair daqui só programando em PO. Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou Dalton Peixoto e você está no canal do Programador Aventureiro, onde toda semana eu trago muito conteúdo sobre programação. Então já se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo e vamos aprender aqui a orientação a objetos. Bom, vamos começar entendendo o que são classes e o que são objetos. Como esse canal fala principalmente de Python, eu vou dar exemplos aqui usando essa linguagem. Pense em classes como um modelo que descreve algo do mundo real. Por exemplo, você tem uma classe que se chama carro, que ela deve descrever então quais são as características que um carro tem, como a sua marca, o modelo e o ano desse veículo. Essas características são específicas de cada carro e não mudam com o passar do tempo. Por isso, dizemos que esse tipo de característica é uma propriedade da nossa classe carro. Então, basicamente, uma propriedade é uma característica que um objeto tem, mas um carro também pode executar algumas ações, como acelerar ou frear. As ações que um objeto pode executar são chamadas de métodos. Aqui já aprendemos duas palavras e conceitos importantes da programação orientada a objetos, já que toda classe serve para criar um objeto e toda classe ou objeto possui propriedades e métodos. Então, as propriedades são as características que esse objeto tem, enquanto os métodos são as ações que esse objeto pode executar. Agora, vamos ilustrar isso com um código em Python. Neste exemplo, eu estou criando uma classe utilizando a palavra reservada class. E na frente dela, eu estou dando um nome para essa classe, que no nosso caso será carro, com a primeira letra maiúscula, que é o padrão de nomenclatura de classes. Em seguida, defino uma função chamada init, e dentro dela eu especifico quais são as propriedades que essa classe terá, que no nosso caso são a marca, o modelo e o ano do veículo. Então não precisa se preocupar por enquanto com essa palavra self que aparece aqui na frente, vamos entender ela um pouco mais para frente. Depois de definir as propriedades, definimos agora os métodos da nossa classe. No exemplo, criei os métodos acelerar e frear. Pronto, com isso já criamos a nossa classe que define um objeto carro, com as propriedades e métodos. Agora vamos usar essa classe para poder criar um objeto. Para isso, basta usar o nome da classe, abrir um parênteses e dentro deles colocar as propriedades que esse objeto terá. Nesse caso, a marca será Toyota, o modelo será Corolla e o ano será 2022. Também podemos salvar esse modelo em uma variável, que nesse caso estamos definindo como meu carro. Ao fazer isso, criamos uma instância da classe carro. Uma instância, então, como você pode observar, da classe pode ser entendida como um objeto ou um indivíduo que possui todas as habilidades e características que foram definidas pela classe, mas que elas podem ser diferentes entre si. No nosso caso, todo carro pode acelerar e frear, mas cada carro terá uma marca, um modelo e um ano diferentes um do outro. Esse mesmo exemplo pode ser aplicado para definir uma classe pessoa, onde cada pessoa terá um nome e uma idade, que podem ser diferentes uma das outras ao criar uma instância dessa classe. Bom, já deu para perceber até aqui que classes são muito versáteis e você pode fazer muita coisa com elas. E que se você quiser aprender mais sobre Python, já clique aqui no primeiro link da descrição e faça seu cadastro na plataforma do Programador Aventureiro, onde você vai aprender gratuitamente sobre Python, SQL e terá vários exercícios práticos e teóricos, além de projetos que iremos desenvolver juntos para você poder pôr no seu portfólio e de quebra você ainda ganha um certificado de conclusão para cada curso que você fizer. Para saber mais, basta clicar aqui embaixo no link da descrição. E indo agora para outro conceito importante de programação orientada a objetos, temos a herança. A herança permite que uma classe herde propriedades e métodos de uma outra classe, que a gente chama de classe pai, evitando assim a duplicação de código. Vamos criar aqui uma classe chamada animal, que define duas propriedades que todo animal terá. Por exemplo, será o seu nome e a sua idade.
Agora, vamos criar uma classe chamada cachorro, que vai herdar as propriedades de animal. Assim, automaticamente, todo cachorro terá também um nome e uma idade. Podemos definir métodos ou habilidades específicas para cada classe, como o método latir para os cachorros e o método miar para os gatos. Dessa forma, quando criamos uma instância de cachorro ou de gato, precisamos passar o nome e a idade, e cada instância terá seus métodos específicos. E como você deve ter observado, sempre que criamos um método, passamos self como primeiro parâmetro. Você vai fazer isso na maioria das vezes, pois é uma convenção do Python, e serve para referenciar a instância que foi criada. A única exceção é quando estivermos criando métodos de classe, mas isso é assunto para um outro vídeo. Por fim, o último conceito que veremos nesse vídeo é o polimorfismo, que ocorre quando temos métodos de uma classe filha que já foram definidos na classe que ela está herdando as características. Por exemplo, adaptamos as nossas classes cachorro e gato para terem um método chamado fazer som. Esse método também é definido na classe animal. Ao criar um objeto cachorro e chamar o método fazer som, ele executará o comando definido na classe cachorro, porque temos métodos com o mesmo nome tanto em animal quanto em cachorro. Isso é útil quando queremos definir métodos que todos os objetos derivados daquela classe devem ter, mas as classes filhas têm a total liberdade para poder alterar esse método, tornando-o cada vez mais especializado para a função que aquela classe tem. Eu espero que chegando até aqui você já tenha conseguido entender como funciona o paradigma de programação orientada a objetos e quais são os seus principais conceitos mais fundamentais, como as propriedades, os métodos, a herança e o polimorfismo. Se você quiser se aprofundar mais ainda em tudo que é possível fazer com os métodos, eu recomendo assistir esse outro vídeo aqui, em que eu explico o que são escopos, como as variáveis são acessíveis dentro e fora de uma função e como isso pode afetar o comportamento do seu código. Te vejo lá!